Muito bem, vamos ver se eu consigo aqui, que deu um probleminha aqui no meu iPad, e ele diminuiu o tamanho da minha letra, e aí eu fiquei numa ruim aqui, que eu não estou... Porque é o seguinte, a gente vai ficando velho. Quando eu comecei a pregar, eu preparava o sermão com a letrinha do corpo 10. Maravilha, tranquilo, faz tempo. Depois foi para 12, depois foi para 14, hoje eu já estou em 16, então o sermão fica comprido, mas não é a letra que é grande, Então eu vou ter que usar o óculos aqui hoje. Eu queria convidar você para ler Gênesis junto com a gente, capítulo 4, a partir do verso 1, onde a palavra do Senhor vai nos ensinar, e diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida, e Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. E depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. E o tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou a Caim a sua oferta. E Caim ficou furioso e fechou a cara. E então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas agiu mal, e por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. E aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? E então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. E quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. E Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra, e terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Pois o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. E em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. E então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. E Caim e a sua mulher tiveram um filho, e lhe deram o nome de Enoque. E mais tarde, Caim construiu uma cidade, e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Vamos orar a Deus pedindo direção do Senhor para esse momento. Pai querido, é em nome de Jesus, o teu Filho, que nós nos reunimos na tua presença, nós que estamos aqui nesse lugar, e aqueles que estão em tantos lugares diferentes, mas que se unem a nós na fé em Jesus Cristo, para buscarmos a tua face, para ouvirmos a tua voz, para adorarmos o teu nome. E nesse tempo, quando vamos estudar a tua palavra, não apenas dá-nos compreensão dela, mas, Senhor, ministra nos nossos corações. Tu és aquele que pode aplicar à nossa vida a tua palavra. Tu és aquele que pode, Senhor, iluminar a mente de cada um,
para que a Tua palavra possa brilhar dentro de nós, de tal maneira que nos impulsione na direção da Tua vontade. Então, fica conosco, Senhor, é aquilo que te pedimos, e ministra sobre a nossa vida. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Algumas semanas atrás, o Michel começou a fazer uma série, não é, de mensagens, onde ele falou sobre a vida, né, desfigurada ou desconfigurada. Então ele pregou aqui cerca de, acho que foi domingo passado, né, sobre a família desconfigurada. E nós estamos juntos aqui estudando, né, a questão de Caim, não é, o que aconteceu com Caim e como desfigurou-se, não é, a humanidade a partir do pecado. E hoje eu queria falar sobre a alma desfigurada. Quando o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa vontade, ela passa a ser desfigurada por coisas que estão dentro de nós. E olhando para esse texto, eu encontrei uma série de conflitos que Caim estava vivendo, que viveu, e que geraram essa alma desse homem, não é? Desse menino, quase que na sua maneira de pensar, foi desfigurada por esses conflitos do seu coração. E o primeiro conflito que eu encontrei aqui nesse texto foi o próprio conflito com Deus. É interessante isso, que ele vive um conflito muito intenso com Deus. Isso aparece nos primeiros 5 versículos, onde existe um tempo de adoração, onde os irmãos vão lá servir ao Senhor, adorar ao Senhor, colocar suas ofertas, e Deus olha para Abel, e é interessante essa expressão, que ele olha para Abel e depois ele olha para a oferta, e ele aprova Abel, mas ele olha para Caim, e está nessa ordem aqui no texto, depois para a oferta de Caim, e ele rejeita aquilo que estava no coração de Caim. Quais eram os conflitos que estavam lá dentro, que faziam com que Deus dissesse: eu não posso nem aceitar você e nem a sua oferta? É interessante que esse texto fala muito pouco sobre Abel. É muito interessante, né? Apesar de ele ser aprovado por Deus, fala-se menos de Abel do que se fala de Caim. E o foco de tudo que está aqui nesse texto é sobre Caim. Para você ter uma ideia, nesse texto aqui, o nome de Caim é citado 16 vezes, em 7 ocasiões diferentes. E Abel é identificado no texto como o irmão de Caim, o seu irmão. E é possível entender como Eva se sentiu ao conceber o seu primeiro filho, que foi Caim. E ela deixa bem claro o sentimento de privilégio, não é? Quando ela diz, não é? Olha, eu tive esse filho. E é interessante que algumas versões, especialmente a versão da Bíblia em francês, ela coloca a tradução da seguinte maneira. Olha que coisa interessante, diz assim: Deus fez o homem, e agora com a ajuda do Senhor eu fiz um segundo homem. Essa está na versão em francês. Eu achei muito interessante, né? E ela está dizendo assim: olha que privilégio que eu tive, né? Deus nos fez, não tinha nenhuma descendência, agora eu estou gerando essa criança. E aquele é o sentimento do nascimento de Caim. E você pode imaginar como essa criança foi o alvo do cuidado, não é? E como ela representou o sentimento de realização desse casal. É tão bonito, né? Tão gostoso a gente lembrar, não é, dessas coisas. Eu assisti os partos dos meus filhos, e eu me lembro muito bem, né? Logo que Michel nasceu, nosso primeiro filho, e ele então chorou,
né, tirando lá do ventre da mamãe, ele chorou. E de repente então o médico colocou o Michel encostadinho aqui no pescoço da mamãe dele. E quando ele começou a ouvir o batimento cardíaco da mamãe, ele ficou quietinho, parou. E eu fiquei ali, que nem bobo, ali babando, né? E eu acho que todo pai, toda mãe teve esse sentimento de ficar babando ali, vendo o seu filho ou a sua filha. Quando a Kelly nasceu, né, a Kelly ela não gosta que fale, mas ela tem, né, de nascença uma mechinha branca no cabelo. E aí então era todo mundo dizendo, olha que coisa linda, a mechinha branca e tal, e não sei o quê. E a gente ficava admirando os detalhes, as coisas. Eu imagino então o primeiro ser humano nascido de uma mulher. Eu imagino o Dengo, né? Apesar de toda a falta de tecnologia, era isso que estava acontecendo com Caim. E isso ainda fica mais forte quando a gente percebe que Caim copia os passos do seu pai. E Caim se torna um agricultor, como Adão também era agricultor. E estas coisas, ainda que fossem tão boas, abriram o caminho no coração de Caim para um sentimento de autodeterminação, um sentimento de independência e até, quem sabe, um sentimento de onipotência. E são esses os sentimentos que fazem com que o temor do Senhor comece a ser desfigurado na alma de Caim. E ainda que ele estivesse cultuando a Deus aqui nesse texto, isso era mais uma forma de um ritual, e por isso, diferentemente do seu irmão, ele não ofereceu o melhor que ele tinha, mas ele também não ofereceu o que Deus havia pedido. Justamente por falta desse temor do Senhor, justamente por esse sentimento de que ele só estava cumprindo um ritual, diferentemente do seu irmão, ele não estava com aquele ardor da alma de adorar. Sabe o que eu estou dizendo, né? Aquele sentimento de que eu estou aqui porque o Senhor está comigo. Não, eu estou aqui porque faz parte da minha cultura, faz parte do meu jeito, faz parte da minha família. Era mais ou menos isso que a gente pode entender aqui do texto. E é por isso que os versículos 3 e 4 vão mostrar essa maneira diferente de Deus olhar para Caim do que olhou para Abel. Então diz assim a Bíblia: o tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos. A ideia aqui essa palavra alguns aqui é significativa, alguns produtos da terra, e os ofereceu a Deus, o Senhor. Primeiro porque Deus tinha ensinado como deveria ser o culto, ele fez do jeito dele, e ainda fazendo do jeito dele, não fez com o seu melhor, foi alguma coisa. E Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho, nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. E o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. O que eu aprendo aqui é que no coração de Caim havia um conflito. O conflito de autodeterminação e de independência. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira. E esses sentimentos de autodeterminação e independência transformaram Caim numa pessoa arrogante. Porque sempre que esses sentimentos de autodeterminação e independência crescem dentro da gente, a gente se sente arrogante diante dos outros. Eu levanto o meu nariz. Afinal de contas, sou eu. E aí, às vezes, vem dentro da gente um sentimento de onipotência. Não, eu posso, eu sei, eu consigo. E isso promove um conflito que às vezes fica no nosso subconsciente, escondido dentro de nós, um conflito com Deus.
E é interessante perceber que estes são os mesmos sentimentos do homem moderno, dos dias de hoje. São os mesmos sentimentos que estavam em Caim, que estão hoje no homem moderno e que fazem com que tanto o homem quanto a sociedade que ele cria se afaste de Deus. É justamente essa autodeterminação exagerada e quase inconsequente de dizer: ó, eu sou dono do meu nariz, não devo satisfação para nada e para ninguém, que faz com que a nossa sociedade seja o que é. A gente não respeita a autoridade, a gente vê notícia, não é? Falando do professor agora, de professores espancados na sala de aula, e que ninguém faz absolutamente nada, porque afinal de contas é um menor de idade. Você está entendendo esse negócio? É um absurdo dos absurdos você permitir a autonomia de uma criança de decidir morar na rua. Eu acho isso o maior dos absurdos de uma sociedade moderna. Não, a criança quer morar na rua, ninguém pode obrigá-la a ir para um abrigo. Afinal de contas, ela não é um tutelado ou da família ou do Estado? Então como é que pode ter essa autodeterminação de morar na rua? A sociedade moderna vai enfatizando tanto a liberdade, que é uma bênção a nossa liberdade, eu não estou dizendo que ela não seja uma bênção, mas numa autodeterminação e numa exagerada, não é? Quase onipotência do ser, que se torna inconsequente. Esse é para mim o sentimento que um filósofo, não é? Do século XIX, começo do século XX, chamado Nietzsche, descreveu como o super-homem, que era aquele homem que não devia nada nem a ninguém, nem à sociedade, nem a Deus, nem a ninguém, com relação aos seus valores de vida, com relação às suas decisões, com relação à sua moral. E então todos os assuntos em termos de ética e moral, o homem superior deveria ser alguém que pudesse se autogerir sem prestar contas a nada e a ninguém. Ou então o pensamento mais atual aqui do século XXI, do Homo Deus de Harari e de Geiger, né? Onde esse homem moderno, ao estilo do Batman, né? Que mesmo que sendo um homem limitado, ele pode fazer tudo, porque ele tem um cinto de utilidade cheio de aparatos especiais que lhe conferem poder para controlar toda e qualquer adversidade. Então ele continua sendo homem, não é o super-homem, mas ele tem lá o seu cinto de utilidades. Então ele tem toda a tecnologia, tem isso, tem aquilo, ele faz o que ele quiser, não tem problema e vai dar tudo certo. Um homem tão sábio, tão capaz, que pode resolver tudo e não depender de nada e nem de ninguém. Só que isso é uma grande ilusão. Quem não depende de alguém? E quem em algum momento não vai prestar contas a alguém? Um dos grandes problemas da educação moderna é que às vezes os filhos só vão aprender que vão ter que prestar contas nessa vida a alguém, que vai ter um chefe, que vai ter que, enfim, né, prestar contas a alguém, quando já são adultos, depois de dar tanta cabeçada na vida e tendo que reaprender a viver. Para as pessoas assim, a relação com Deus, quando ela existe, ela se torna um mero ritual e não um sentimento de dependência. E aí a gente perde. Esse conflito dentro da gente nos afasta de Deus. E o culto não é uma oferenda de amor. Esse culto às vezes se torna um mero cumprimento de obrigações religiosas,
Da mesma maneira como às vezes a gente tem que cumprir algumas obrigações sociais. E aí eu não quero oferecer o meu melhor, ou parece que é tão espoliante oferecer o meu melhor. Afinal de contas, o melhor é para mim. E quando o culto é reconhecer que Deus é digno de ser o Senhor da minha vida, que Deus é digno de todas as coisas. Primeiro, pelo direito de criação. Depois, porque Ele é o sustentador desse universo. Ele tem um direito da sustentabilidade. Se Ele tirar a mão, nós estamos perdidos, gente. E a gente fica nessa luta interior. Mas o que nós esquecemos é que esse conflito com Deus nos afeta em todas as dimensões da nossa vida e nos leva a destruir o que realmente tem importância e tem valor para nós. A nossa vida fica desfigurada, a nossa alma fica desfigurada. Nossa alma, que falo aqui das nossas emoções, da nossa personalidade, ficam desfigurados. Você já conversou com alguém arrogante? Dá vontade de ir embora logo, fala a verdade, né? Gente com o nariz empinado, gente que sabe tudo, que acha que sabe tudo, que tem resposta para tudo, que conhece tudo, e que não se enxerga às vezes, não tem as respostas para si mesmo. A alma está desfigurada. Nosso espírito, o espírito é aquela parte que Deus soprou dentro de nós, que nos faz diferente de toda a criação. É interessante que no livro de Gênesis, tudo é alma vivente. O peixe é alma vivente, os animais são alma vivente, mas o único que tem espírito, que vem daquele sopro de Deus, a palavra sopro lá no hebraico é a mesma para espírito, o ruiá de Deus, é o homem. E por isso ele é feito à imagem e semelhança de Deus, não porque a gente seja parecido com Deus, porque Deus é espírito, mas porque Deus soprou o seu espírito. E sabe o que acontece? Quando a nossa alma, nosso ser interior está desconfigurado ou desfigurado, o nosso espírito também se desfigura. E aí aquela parte do nosso ser que pode ter comunhão com Deus, morre. É interessante que Nietzsche vai dizer que Deus morre. Então um dos princípios do super-homem de Nietzsche é que Deus morreu. Mas só que Nietzsche não tinha entendido ainda que não é Deus que morre, é o espírito humano que morre. E isso fica muito claro na palavra de Deus, lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3, onde a Bíblia diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus, está falando de nós aqui que cremos em Jesus, antigamente, por terem desobedecido a Deus, e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço e o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo, a nossa mente queriam. E assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Para o filósofo, Deus morreu, mas para Deus o espírito humano está morrendo e a alma está desfigurada. Por quê? Porque estar na presença de Deus e ter comunhão com Ele é essencial para a vida interior. É essencial para a autocrítica.
é essencial para a gente buscar consertos e acertos, é essencial para ver o valor do outro, é essencial para poder tentar conectar-se outra vez com pessoas com quem nós nos desconectamos. Por isso o Senhor, na sua palavra, vai sempre nos convidar a deixá-lo conduzir a nossa vida, e esse é o princípio da vida, princípio da vida espiritual. É aquele momento em que a gente para de dizer, sou dono do meu nariz, e dizer, Jesus, por favor, eu preciso de Ti. Vem me ensinar a viver. E como é gostoso quando a gente pode pedir para Deus nos ensinar a ser um bom profissional, nos ensinar a ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, deixar com que os valores do reino de Deus, que às vezes são nos apresentados como uma imposição de uma sociedade decadente, mas que são essenciais à preservação da vida, tanto interior quanto comunitária, passem a fazer parte da nossa vida. E isso nós precisamos de Deus, da graça do Senhor. E precisamos deixar de lado a nossa arrogância, a nossa autossuficiência, a nossa independência extremada. E aí eu diria assim para você, chega de alma desfigurada, chega de espírito morto, sem comunicação com o Todo-Poderoso e os valores que Ele tem para a nossa vida. Eu conheço tanta gente que está dando tanta cabeçada na vida e não enxerga. E não enxerga. Há muitos anos atrás, numa crise do meu irmão, e que ele estava numa situação muito difícil, desempregado, complicado, e ele tinha uma série de conflitos interiores dentro da alma. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com ele, e naquela época papai ajudava financeiramente. Eu estava tão preocupado, eu disse, olha, você tem que seguir um rumo, tem que ter um caminho para você. E aí eu me lembro da resposta do meu irmão. Ele, num ímpeto de raiva, ele disse assim, não pedi para nascer, meu pai vai ter que me aguentar. E eu fiquei pensando, ele não conhece a vida. Porque um dia papai vai morrer. E quem é que vai aguentar você? Você consegue perceber como às vezes a gente cria determinados mitos que desfiguram a nossa alma e nos levam a conflitos com pessoas, porque dentro da gente, a gente não está bem, nem com a gente mesmo, nem com Deus, nem com as pessoas que estão ao nosso redor. Nossa alma está doente e nosso espírito às vezes morreu porque não tem comunhão com Deus. Outro conflito que desfigurava a alma desse moço está aqui no versículo 4 até o verso 7, diz assim: Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor, e o Senhor ficou contente com Abel, com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso, fechou a cara, e então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. E aí quando eu estava pensando aqui em Caim, eu fiquei imaginando a vida dele, né? Você sabe que eu leio a Bíblia imaginando as coisas aqui, né? E eu fiquei pensando assim, que Caim estava lá, né? O primeiro ser humano nascido de uma mulher, todo paparicado e etc. E de repente na vida de Caim surge quem? Abel. E quem era Abel? Era o irmão menor. Abel não poderia, segundo a tradição dos antigos, suceder o pai nos negócios. E esse já era o lugar de Caim, por isso que ele era agricultor junto com o pai.
Mas havia algo de grande valor que diferenciava Abel de Caim. É que Abel dependia de Deus, e por isso o Senhor se agradava de Abel e não gostava da atitude interior de Caim. Por isso Abel tinha prazer de oferecer a melhor parte, de obedecer, e essa devoção fazia com que ele fosse avaliado positivamente por Deus. E assim, na mente de Caim, Abel se tornara uma ameaça, mas ao mesmo tempo era uma crítica, sem palavras, ao jeito de ser e de viver de Caim. Abel estava lá, aí meu irmão, está vendo? Está sempre me criticando, ele não falou nada, mas está vendo? Gostam mais dele do que de mim. E por isso, a intervenção de Deus foi um alerta na vida de Caim. Quando ele diz assim, olha, por que você está com raiva? Por que você anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está à porta, à sua espera, ele quer dominá-lo e você precisa vencê-lo. O que Deus está dizendo para Caim é que o nosso sorriso vem da capacidade que temos de consertar, corrigir, mudar nossas atitudes. Ninguém aqui é perfeito, ninguém sabe tudo. E se você não for uma pessoa que tenha coragem de corrigir, de acertar, de reconhecer suas falhas, o seu sorriso vai desaparecer daqui a pouco. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia está dizendo também que a amargura vem de um conflito dentro da gente. Quando nós olhamos para as pessoas e para a vida, através da nossa dor e dos nossos desejos. Então a gente põe um óculos e eu estou olhando a vida, interpretando tudo o que está acontecendo, à luz do óculos da minha própria dor ou dos meus desejos. E aí vão começar a surgir amarguras dentro do meu coração. Por isso Deus vai dizer para Caim, olha, se você não dominar esses desejos, se você não dominar isso que está te empurrando, está te tornando uma pessoa impulsiva, estas coisas vão destruir você. É isso que a Bíblia está dizendo. E se a gente olhar para a nossa própria vida, vai ver que fez besteira, não é assim mesmo? Fez besteira quando foi empurrado por essas coisas que estavam em convulsão. Falou que não devia, agiu de modo incorreto. Dentro do coração de Caim começou a nascer uma raiva mortal. Um desejo maligno de que o outro se dê mal. Por quê? Porque quando a gente está olhando com esses óculos, né, que desfiguram a realidade para a gente, todos são culpados da minha dor. Meu pai é culpado da minha dor, minha mãe é culpada da minha dor, meu irmão é culpado da minha dor, esse mundo é culpado da minha dor, o governo é culpado da minha dor, todo mundo é culpado da minha dor. E eu sou vítima da incompreensão de todo mundo. Ninguém me entende, está vendo? Ninguém me valoriza. E o pior, eu não sou responsável pela minha autodeterminação, pela minha independência e nem pelas minhas escolhas. E querido, quando a gente vive num mundo em que eu sempre não sou responsável por mim mesmo, mas tenho liberdade para ser quem eu quero,
esse mundo virou uma confusão, tanto interior quanto exteriormente. E esse conflito interior, ele cria uma cortina de fumaça que impede a nossa autocrítica. Esse é o problema, a gente não está aberto para enxergar os nossos defeitos. E nos faz imaginar soluções que não exijam de nós transformação. Eu não tenho que fazer mais nada, já paguei todos os preços, você que tem que mudar, você que se vire aí. E aí a gente está sempre tentando fazer com que as pessoas que fazem parte do cenário da nossa vida tenham que se readaptar a mim. O problema é de você, não é só eu. Não tem nada a ver com isso. E isso, queridos, é um pensamento tremendamente simplista e egoísta. Que todos mudem para construir a minha felicidade. E sabe o que é pior? É que essas pessoas são tremendamente infelizes. Eu já vi casamentos serem desfeitos desse jeito. Eu já vi pessoa não parar em emprego nenhum por causa de sentimentos parecidos com esse. Eu já vi conflitos que duraram anos dentro de famílias, entre pai e filho, mãe, filha, sogros, e genros e noras, porque lá dentro não está bem. E estas premissas, que são premissas egoístas, nos levam a destruir tanto a nós mesmos, como as pessoas que nos amam, que estão à nossa volta. E sabe, essa pessoa infeliz, ela se torna alguém que gera infelicidade na volta dela. Eu vim aqui para dizer para você, Deus quer te ajudar a parar de ser como Caim. É isso que a Bíblia está dizendo. E eu vim aqui dizer para você que está na hora de entender que você pode e deve buscar transformação, tanto interior, quanto nos relacionamentos e atitudes que estão com as pessoas à sua volta. E você precisa não só do conselho de Deus, mas da ajuda do Senhor para construir algo novo nos seus sentimentos e nas suas atitudes. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele quer mudar o seu coração, mudar o seu entendimento, a sua percepção de si mesmo e da vida que está à sua volta. Quando o Senhor se encontrou com Caim, eu acho interessante, é que a Bíblia vai falar que Deus falou com Caim. Você lembra disso aqui? Deus vai falar, por que é que você está carrancudo? Eu não encontrei nenhuma palavra profética de Deus aqui para Abel. Eu não estou dizendo que não tenha havido, né? Mas a Bíblia destaca, por quê? Porque toda vez que você está em conflito com você mesmo e com Deus, o Espírito Santo não sai de perto de você para dizer, filho, eu tenho um caminho melhor para você. E se você está vivendo conflitos assim, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Espírito Santo não está falando só hoje para você, ele tem falado ao longo da sua história. E toda vez que você ouve a voz do Espírito, a sua grande tentação é levantar o nariz de novo e dizer, deixa que eu sei, eu me viro. Mas na verdade a tua história já provou que você não sabe nada, querido, que você não se vira coisa nenhuma, que você precisa de uma intervenção da graça de Deus. E sabe como é gostosa essa intervenção? Quando a gente vê Deus restaurando, quando a gente vê Deus entrando na família, quando a gente vê relacionamentos quebrados sendo construídos. E às vezes, queridos, olha, até, quem sabe você tem razão em algumas coisas,
mas você não está feliz, a gente precisa da graça de Deus. Eu já vi cada coisa tão linda. Eu já vi, por exemplo, uma família com quem eu me relaciono até hoje. Essa família escreve para mim, né? Hoje está mais fácil pelos meios eletrônicos e tal. Moram hoje no nordeste do país. Mas a conversão deles foi tão bonita, né? Foi num dia das mães. Pela primeira vez eles foram na igreja, pegaram numa lista telefônica, descobriram uma igreja, foram assistir o culto. E a gente estava falando sobre família, e aquela família há anos não se conversava, não é? Com os pais do marido. Os pais do marido tinham poucas vezes visto os netinhos. E ali naquele dia, naquele culto, falando sobre restauração, falando sobre conserto, falando sobre acertos de família, aquele casal com seus filhos pequenos decidiram resolver aquela questão. Naquele culto, terminou o culto da manhã, eles disseram: o que nós vamos fazer? E aí então eles disseram: vamos almoçar na casa da minha mãe, hoje é dia hoje é dia das mães. E então, mas como é que nós vamos chegar lá? Nós vamos passar em algum lugar, comprar uma comida e vamos para lá. E como é que a gente vai falar? Chegar lá na cara de pau assim, falou: não, a gente toca a campainha e bota os netinhos na frente. E eles foram. Quando terminou o almoço, tudo, e eles perguntaram: por que vocês estão aqui? Eu falei assim: olha, porque hoje pela manhã nós fomos a um culto. E nós ouvimos falar dessa restauração que Deus pode dar. E a gente veio experimentar. E eles disseram: tem culto à noite? Falou: tem. Então eu quero ir com vocês nesse lugar que fala de restauração. Sabe, queridos, às vezes a gente está brigando, fazendo, acontecendo. Eu já vi famílias quebradas, marido e mulher separados, fora de casa. Quando de repente vem graça de Deus para enxergar que sempre que há uma cisão, a culpa não é unilateral. E a gente precisa de restauração dos dois lados. Eu já vi casamentos destruídos, até assinados os papéis serem revertidos, porque graça de Deus entra quando a gente é curado aqui dentro. E quando pessoas se permitem ser transformadas interiormente. Eu já vi filhos que não viam seus pais há mais de 30 anos reencontrarem as suas famílias. Eu já vi tanto milagre. Milagre que dói por não acontecer, mas que transforma quando acontece, quando a gente deixa o Espírito Santo tirar essa atitude de Caim de dentro da gente. Então, hoje eu vim aqui para orar junto com você, mas essa oração vai ser que nem a oferta de Caim, se você não estiver disposto a fazer entregas. E sabe, às vezes a nossa dor é mais difícil de entregar do que o dízimo. Às vezes as mágoas são mais complicadas da gente colocar no altar de Deus do que as bênçãos. Porque a gente pega essas mágoas, esconde lá no cofre do coração, não deixa ninguém mexer. E hoje o Espírito Santo está dizendo: eu vou mexer nas tuas dores, mas eu vou ter que mexer na tua autossuficiência, eu vou ter que mexer na tua independência, eu vou ter que ensinar você a ser um profissional, um marido, uma esposa, um pai, um filho, segundo a minha vontade. E aí a gente tem que pegar os conceitos de Nietzsche, dizendo: o homem superior não dá conta de nada a ninguém. E diz: de hoje em diante eu vou dar conta do meu coração para Jesus, e Ele vai ser o Senhor da minha vida.
E a gente vai ter que pegar o conceito do Homo Deus lá de Harari, de que a gente tem tecnologia, a gente sabe tanta coisa, tem tanto conhecimento. A gente fala para o Google, ele responde. Para dizer, eu não sei. Porque conhecimento não é igual a sabedoria, viu? Eu posso ter conhecimento, mas eu não tenho sabedoria de vida. E eu preciso da graça de Deus para ter sabedoria. Então hoje eu queria orar com você. Se hoje o Espírito Santo está falando com você e você quer tomar uma decisão de fazer entregas, colocar na mão do Senhor, não somente os conflitos exteriores, mas aqueles que nasceram no seu coração também, os interiores, com Deus, com você mesmo. Eu vou pedir para você que está aqui conosco ficar de pé, eu quero orar por você. E se você está nos assistindo pela TV, pelo rádio, para tudo que você está fazendo e se coloca numa atitude de oração. Se você está dirigindo o carro, encosta o teu carro agora para você parar na presença de Deus e conversar com Ele. Se você está na sua casa, está deitado, ou se coloca de joelhos, ou se coloca em pé e diz, Senhor, eu estou aqui, o Senhor falou comigo. Sabe, essas atitudes, elas são importantes para nós mesmos, porque a gente tenta colocar essas decisões importantes da vida para depois, e quando a gente assume, isso se torna uma coisa forte dentro de nós. Primeiro, a oração inicial é sua. Fala para Jesus quais são os seus conflitos que você está colocando na mão dele. Primeiro coloca com o seu coração. O que é que você está carregando na tua alma? O que é que você está carregando no teu coração que não é bom? Qual é a atitude de arrogância? A palavra é forte. Qual é a atitude de arrogância que está dentro de você? Qual é o óculos, quem sabe da dor com que você está fazendo a leitura da vida? Você tem que dizer isso para o Senhor, dizer, eu quero colocar nas tuas mãos. E aí você vai clamar, Jesus, toma o lugar destas coisas na minha alma. Jesus, entra aqui dentro e começa a fazer uma reforma na minha mente, na minha visão, no meu coração, no meu dia a dia. Eu entrego o controle, porque eu preciso do Senhor. Senhor Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor essas tuas ovelhinhas, teus filhinhos amados, com quem o Senhor está falando agora, como falou há muito tempo atrás com Caim. Mas estes, diferentemente de Caim, estão se colocando nas tuas mãos. E eu quero te pedir milagres, Senhor. Ó Pai, milagres primeiro no coração, de liberdade. Que esses sentimentos escravizantes sejam tirados. Que essas atitudes internas da mente e do coração possam ser quebrantadas. E que o Senhor possa movê-los na direção da tua graça. Mas eu quero te pedir milagres externos. Ó Pai, se existem situações familiares, profissionais, enfim, Senhor, tu sabes, que o Senhor comece a fazer coisas novas, tremendas, maravilhosas, e que o Senhor, pelo teu Espírito, dê ciência a esses teus filhos, que eles possam ouvir, o Deus Todo-Poderoso que te ama, está agindo a seu favor. Escuta, Deus, a nossa oração, é aquilo que clamamos em nome de Jesus, amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé, adoremos ao Senhor.